Fala pessoal, beleza? Aqui é o História Games. Hoje vamos falar o que aconteceria se caso, sei lá, o Witch tivesse ganhado. Hipótese, né? Hipótese do que aconteceria. Então, vamos começar. Primeiro, para o Witch ganhar seria muito improvável, mas os dois cenários possíveis. E também vai ter uma eleição de qual vídeo vocês vão querer, hein? Então esse é o vídeo e se é o GRAM ou a Confederação do Equador tivesse conseguido ganhar do Brasil e fosse um país hoje em dia, ou se São Paulo fosse um país. Então vai ter uma competição, tá, entre os dois. Vai estar ainda hoje. Só voltar. Então, por favor, votem e assistam esse vídeo e votem. Não quero esperar disso, quero ser rápido. Rápido, né? Então, por favor, votem. Primeiro, a Alemanha, como em nossa realidade, ia acabar com a Áustria primeiro. No porque do Aeroiv, né? Então, vamos lá, então. E logo depois ataca a Iugoslávia. Anexa tudo mesmo. Para aproveitar todos os recursos. E depois ataca Luxemburgo. E desde a Alemanha, sei lá, fazer o que fez, a Alemanha, em vez de atacar, só atacando primeiro a Polônia, então iriam focar pelo norte, atacando a Noruega e talvez até a Suíça. Tudo em vez da Polônia. A Polônia seria o que causaria a guerra. E provavelmente eles iam compartilhar, mas se atacassem a Polônia, eles iam compartilhar direitinho. Sendo assim, a Lituânia cairia na mão da Alemanha. A Alemanha ganharia mais ou menos isso aqui de território. Digamos, né? Então a Alemanha também convence a Hungria e domina. A Suíça, por seus Alpes, vão ser resistência. Mas os panzers sem devastar. A União Soviética tinha os melhores tanques daquela época. Então, para isso, vamos dizer que a Alemanha copiar o modelo do tanque da União Soviética, que eram os melhores. Então, eles atacam Benelux, que é ali, causando uma guerra inteira. Mas com a tecnologia soviética dos tanques, eles conseguem fazer muito mais facilmente e ganham a guerra contra a França em menos tempo. Logo depois atacam o Reino Unido. E nesse caso aqui, o Reino Unido não tanca após Londres cair. Sem muito obstáculo no caminho, eles rapidamente convencem Portugal a se juntar ao Terceiro Reich. Já que Portugal era fascista, facilmente eles conseguiriam alterar Portugal e o dominá-lo. Assim, com a dominação, a Alemanha ficaria muito mais poderosa e aproveitaria o Brasil. Por que o Brasil? O Brasil, ele só entrou na guerra por pressão. Logo aqui, se o eixo ganhasse, o Brasil seria colocado em pressão para os Estados Unidos ia ficar neutro. O Brasil nunca participaria da guerra. Então, os Estados Unidos teria receio de ser atacado. Logo, quem ataca a Etiópia é a Alemanha. E também ataca a Itália, que não tem nem chances contra a tecnologia soviética. A Alemanha então criou um novo modelo de tanque inspirado no BT-7. Então, um tanque foi muito bom durante numa guerra lá na Espanha. A União Soviética interviu naquela guerra. Só que a Alemanha aqui seria muito mais poderosa. E com a tecnologia do Tiger, cropada com mais ou menos um T-34, não dá chances. A União Soviética não terá chances. Isso derrotaria a União Soviética. Eles também iam atacar a Suécia no meio. Não tem nada a ver com a IKEA. O que aconteceria é que a Suécia tem alguns recursos. Simorraia. Se encontrariam a Finlândia. Na Finlândia tinha Simorraia e uma ótima geração de snipers. Com Simorraia no elenco, a Alemanha seria muito melhor. Já que é. E também seria. Mas é obviamente.
que o Bigode não ia durar muito tempo. Tipo, ele já tava velho, então uma hora ou outra ele ia morrer. Naturalmente. Ou brutalmente, né? Como aconteceu. E morreu por uma arma, né? Que ele mesmo atirou nele. Sabendo que ia ser troféu, né? Acho que eu faria o mesmo. Se eu fosse um droga. Mas tudo bem, voltando ao assunto do vídeo. Se o Eixo ganhasse a guerra, o Eixo dominaria facilmente a Europa. E uma área que daria raiva para a União Soviética. Por isso que a União Soviética não foi muito amiga da Alemanha. Terceiro Reich. Ela tinha uma região lá. Então logo com a Alemanha mucutê nessa região. Muito petróleo, porque atacariam a Pérsia. E vocês acham que os persas não iam segurar os tanques soviéticos, né? Depois perderam, imagina a Alemanha com a Índia britânica atacando por todos os partes possíveis. Então o Oman também cairia sob o domínio da Alemanha. A Arábia Saudita ficava no meio, sem problemas. Só acaba com eles. A Alemanha seria tão poderosa que poderia intervir nas políticas mundiais e seriam tão fortes, mais fortes que até que os Estados Unidos de Trump. Com suas tarifas estão laçando todo mundo. São todas as empresas do planeta. Então não escaparia, mesmo sendo um país bem neutrinho. Nem Liechtenstein teria escapado, mesmo não sendo um exército. O exército mais fraco do mundo, mas beleza, né? E tem meme também de Liechtenstein. Vocês sabiam que Liechtenstein foi o único país que foi pra guerra e ganhou mais soldados do que levou? Levou 80, eles ganharam mais um italiano. Por isso que eles ganharam mais. Então, continuando aqui o assunto do vídeo. Então, rapidamente, vocês acham que a Bélgica ia durar? Você tá enganado. Não preciso nem falar que com a Alemanha aqui dominando tudo, a gente esqueceu o Japão, não é mesmo? Que a gente vai ter que diferenciar alguma coisa entre o Japão e a Alemanha. O Japão não tinha o objetivo de dominar o mundo, e sim o Pacífico. Não confunda o objetivo do Japão com o da Alemanha. Beleza? Depois tinha o total objetivo de conseguir essas terras aqui do Pacífico. A Alemanha já tinha objetivos diferentes de dominar uma Europa. Não o mundo também. Eles também dominariam o mundo, mas vocês entenderam. Mas inevitavelmente Pearl Harbor seria atacado no plano japonês. Mas também esperaria o petróleo, mas será tarde demais. Com o Japão poderoso, tendo ilhas, eles conseguiriam atacar Estados Unidos e a marinha sul-americana estaria toda destruída, como em nossa realidade. Então eles atacariam a costa americana totalmente e não teria como os Estados Unidos se defender, já que eles estavam tendo duas ameaças de dois lados diferentes. Mesmo e não podiam focar toda a força de um lado, porque eles tinham medo do terceiro Reich também atacar eles de surpresa. Vocês ficariam num completo efeito. Mas o terceiro Reich aproveitaria e falar: o Japão teria dominado o Pacífico. Ele teria atacado, que seria uma guerra entre os dois. A Alemanha, sendo aliada do Japão, ia ajudar. Com as tecnologias alemãs, completamente eles iam acabar com o Japão. Mas do Japão não, com a União Soviética, né, gente? Com a morte do Bigode, obviamente, o mundo não seria mais assim e voltaria ao estado normal que estava antes. Só que é claro que os países que foram anexados acabariam com a Alemanha o mais rápido que pudessem. Se acabariam já com a Alemanha, não adiantaria muito. Esse é o cenário mais provável que eu pensei, né? Então, rapidamente, com a tecnologia soviética em cada um dos países, eles resolveram se juntar só para descer a sola na Alemanha. Eles já sabiam o que ia acontecer. A Alemanha ia atacar eles.
tentando recuperar os territórios perdidos após as rebeliões. Após a morte do pior ditador, o que mais teria conquistado terra. Mas enquanto isso, muitos países tentariam existir. Bélgica dominaria Luxemburgo e iria com o fight. Mesma coisa com a Áustria. Não queria decidir nada. Então atacaria todo mundo. Então atacaria a Alemanha. Assim com a Áustria também, a Alemanha seria derrotada após uma guerra enorme contra todo mundo. E ela seria derrotada. Mesmo que a Alemanha ganhasse, ainda ia perder território. Que o mundo ficaria intenso, com todo mundo tentando dominar todo mundo. E daria a situação de hoje, só que com muito mais fascismo. Estados Unidos seria o país com mais patriotismo. No Brasil, as favelas teriam sido um pouco mais controladas e dizimadas em massa. Brutalmente, de maneiras brutais. Poderiam ser crime de guerra. Contar também com o do antissemitismo, que teria muitos lugares ao redor do mundo. O Terceiro Reich tinha preconceito contra os judeus. O que isso se encaixa com o antissemitismo, que seria crime. Que seria crime no Brasil. Pelo Código Penal Brasileiro moderno. Mas não vamos falar sobre o Código Penal Brasileiro, pelo amor de Deus. Mas no próximo vídeo, quem sabe a gente fala sobre o Código Penal Brasileiro. Mas em geral, a Alemanha continuaria perdendo, lascada como sempre foi, como foi na Guerra Fria. Poderia não ter sido dividida, mas uma coisa que ela era ser lascada de qualquer maneira. Então lembre-se, você fala, se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, ela teria dominado o mundo. Ela não teria dominado o mundo, muito provavelmente, já que o mundo ia resistir. Você acha que o Brasil não ia resistir? Ia resistir. Desde que começou a alternativa aqui. E vocês acham que os soviéticos iam dar de graça para a Alemanha? Obviamente não. Ou seja, ia ser lascado de qualquer maneira. Ou na mão do soviético, ou até na mão do Japão. Ou até a França. E que França e Reino Unido eram uma das maiores potências. O que aconteceu é a tecnologia alemã ser muito poderosa, né? E o exército alemão ser bem forte. Então, digamos assim, né? E a França poderia muito bem só ter acionado de geral. Portugal poderia ajudar a guerra, mas Portugal era meio fraquinho, né, gente? Sejamos realistas. O Brasil e Portugal nunca foram potências, né? Sejamos realistas. A Alemanha seria dizimada de qualquer maneira. É um E vídeo. é isso. Tchau.